11º passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. A oração e a meditação são nossos meios principais de contato consciente com Deus. Nós, AAs, somos pessoas ativas, desfrutando a satisfação de lidar com as realidades da vida, geralmente pela primeira vez em nossas vidas, tentando denodadamente ajudar o primeiro alcoólico que aparecer. Portanto, não é de se estranhar que com frequência façamos pouco caso da meditação e da oração séria, como não sendo coisas de real necessidade. Sem dúvida, chegamos a considerá-las como algo que possa nos ajudar a enfrentar uma emergência, mas a princípio muitos dentre nós são capazes de entendê-las como a expressão de um dom misterioso dos religiosos, do qual poderemos esperar qualquer benefício de segunda mão. É possível que não acreditemos em nada destas coisas. Para certos ingressantes e para aqueles antigos agnósticos que ainda se apegam ao grupo de AA como sua força superior, as afirmações sobre o poder da oração, apesar de toda a lógica e experiência que a comprovam, podem não convencer e até desagradar bastante. Aqueles entre nós que uma vez já se sentiram assim, certamente podem ter por ele simpatia e compreensão. Recordamo-nos muito bem da revolta que se levantava em nosso íntimo contra a ideia de genuflexão perante qualquer Deus. Outros, usando lógica convincente, provavam a não existência de Deus. E os acidentes, a doença, a crueldade e a injustiça no mundo. E todas essas criaturas infelizes, resultados diretos da pobreza e de um conjunto de circunstâncias incontroláveis. À vista desses fatos, não poderia haver justiça e, consequentemente, qualquer Deus. Às vezes, argumentávamos de outra maneira. Está certo, nos dizíamos, a galinha provavelmente veio antes do ovo. Sem dúvida, o universo teve algum tipo de origem primeira. O Deus do átomo, quem sabe, se transformando sucessivamente em frio e calor. Mas certamente não havia indicação alguma da existência de um Deus que conhecia e se interessava pelos homens. Gostávamos de AA e não hesitávamos em dizer que operava milagres. Todavia, ante a meditação e a oração, sentíamos o mesmo retraimento do cientista que se recusava a realizar certa experiência por temor de ter que derrubar sua teoria predileta. É claro que no fim resolvemos experimentar, e quando surgiram resultados inesperados, nós vimos as coisas diferentes. De fato, o sentimos de forma diferente e acabamos capitulando totalmente diante da meditação e da oração. E isso, descobrimos, pode acontecer com qualquer pessoa que as experimente. Acertou quem disse que os chacoteadores da oração são quase sempre aqueles que não a experimentaram devidamente. Aqueles de nós que estão se utilizando regularmente da oração seriam tão incapazes de dispensá-la como ao ar, ao alimento ou à luz do sol, tudo pela mesma razão. Quando recusamos ar, luz ou alimento, o corpo sofre. Se virarmos as costas à meditação e à oração, também estamos negando às nossas mentes, emoções e intuições um apoio imprescindível. Da mesma forma que o corpo, a alma pode deixar de funcionar por falta de alimentação. Todos necessitamos da luz, da presença de Deus, do alimento de sua força e da atmosfera de sua graça. Os fatos da vida de AA confirmam a uma extensão maravilhosa esta verdade eterna. A prática do autoexame, da meditação e da oração estão diretamente interligadas. Usadas separadamente, elas podem trazer muito alívio e benefício, mas quando são relacionadas e interligadas logicamente, resultam em uma base inabalável para toda a vida. De vez em quando podemos gozar de um vislumbre dessa realidade suprema que é o reino de Deus. E estaremos reconfortados e assegurados de que nosso próprio destino nesse reino estará garantido enquanto tentarmos, mesmo que vacilantes, encontrar e realizar a vontade de nosso próprio Criador. Como nos foi dado a perceber, é pelo exame de nossos próprios pensamentos e sentimentos que conseguimos que uma nova visão, ação e graça venham a influir no lado escuro e negativo de nosso ser. É um passo para o desenvolvimento daquele tipo de humildade que nos permite receber a ajuda de Deus. No entanto, é apenas um passo e devemos querer ir mais longe. Vamos querer que o bem que está dentro de todos nós, mesmo dos piores, cresça e floresça. Na certa, precisaremos do ar revigorante e de abundante alimentação. Mas antes de mais nada, desejaremos a luz solar. Pouco pode crescer na escuridão. A meditação é um passo em direção ao sol. De que forma, então, meditaremos?
A experiência existente a respeito da oração e da meditação através dos séculos é, por certo, imensa. As bibliotecas e as igrejas do mundo são um tesouro à disposição de todos que o procuram. É de se esperar que todo filiado a uma religião que dê ênfase à meditação retorne a essa prática com maior devoção do que nunca. Porém, que dizer aos menos afortunados entre nós que nem sabem por onde começar? Bem, poderíamos começar desta maneira. Primeiro, procuremos uma oração que seja boa de fato. Não será necessário procurar muito. Grandes homens e mulheres de todas as religiões nos deixaram uma coleção maravilhosa. Iniciemos com uma que é clássica. Seu autor foi um homem que é considerado um santo há algumas centenas de anos. Não nos impressionaremos ou nos assustaremos com esse fato, pois embora ele não tivesse sido alcoólico, passou, como nós, pelo crivo de todas as emoções. E quando ele surgiu do outro lado dessa dolorosa experiência, chegando à outra margem da vida, na oração abaixo expressou o que viu, sentiu e desejou ser. Ó Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Como principiantes, poderíamos aprender a meditar relendo esta oração várias vezes e bem devagar, para saborear cada palavra e procurar absorver o sentido profundo de todas as frases e ideias. Seria de grande ajuda se pudéssemos abandonar toda a resistência às palavras desse nosso amigo, pois na meditação não há lugar para o debate. Descansemos sossegadamente com os pensamentos de quem entende do assunto, para que possamos experimentar e aprender. Como se estivéssemos deitados numa praia ensolarada, relaxemos e respiremos profundamente a atmosfera espiritual com a qual a graça desta oração teve o dom de nos envolver. Que nos tornemos dispostos a tomar parte, fortalecer-nos e elevar-nos pelo poder, beleza e amor espirituais absolutos transmitidos por estas magníficas palavras. Então olhemos para o mar e meditemos sobre os mistérios que ele esconde e deixemos que o nosso olhar se perca no horizonte distante, além do qual iremos procurar todas as maravilhas ainda desconhecidas para nós. Ora, diz alguém, isso é bobagem, não é prático. Quando tais pensamentos surgem, é bom lembrar, mesmo com certa dose de tristeza, quanto valor dávamos em outro tempo à imaginação que tentava criar a realidade de dentro das garrafas. Não é verdade que nos deleitávamos com esse modo de pensar? E hoje, embora sóbrios, não continuamos tentando às vezes fazer coisa semelhante? Talvez nosso problema não residisse no fato de usarmos a imaginação. Quem sabe o verdadeiro problema fosse o de nossa quase total incapacidade para dirigir a imaginação no rumo dos objetivos certos. Nada há de mal na imaginação construtiva. Todo empreendimento bem fundado depende dela. Afinal de contas, ninguém pode construir uma casa sem antes arquitetar um plano. Bem, a meditação também é assim. Ela nos ajuda a ter uma noção de nosso objetivo espiritual antes que tentemos nos encaminhar em sua direção. Isto posto, voltemos àquela praia ensolarada, ou talvez à planície ou às montanhas. Quando por método simples como esse tivermos entrado num estado de espírito que nos permita concentração na imaginação construtiva, sem interrupção, poderemos proceder assim. Relemos a nossa oração, tentamos novamente compreendê-la na profundidade de sua essência e pensamos no homem que foi o primeiro a proferi-la. Primeiro, ele quis tornar-se um instrumento de paz. Então ele pediu a graça de levar amor, perdão, harmonia, verdade, fé, esperança, luz e alegria a todos quantos pudesse. Depois veio a expressão de uma aspiração e de uma esperança para ele próprio. Ele esperava que, se Deus quisesse, lhe fosse permitido ser capaz de encontrar alguns desses tesouros também. Isso ele tentaria realizar através do que chamou dar de si mesmo. O que ele quis dizer com é dando que se recebe e como se propôs a consegui-lo? Ele achava melhor consolar e não ser consolado, compreender e não ser compreendido, perdoar e não ser perdoado.
Tudo isto poderia ser uma parte do que designamos por meditação. Talvez nossa primeira tentativa em alcançar um estado espiritual, ou então fazer uma viagem ao reino do espírito. Deveríamos, assim, comparar o ponto em que agora estamos com aquele em que poderíamos estar se pudéssemos nos aproximar do ideal que apenas vislumbramos. A meditação é algo que pode sempre ser desenvolvido. Ela não tem limites, tanto na extensão como na altura. Embora possamos ser auxiliados por qualquer instrução ou exemplo que encontrarmos, ela é essencialmente uma aventura individual que cada um de nós realiza à sua maneira. Porém, seu objetivo é sempre o mesmo: melhorar nosso contato consciente com Deus, com sua graça, sabedoria e amor. Lembremo-nos sempre que a meditação é, na realidade, sumamente prática. Um de seus primeiros frutos é o equilíbrio emocional. Com ela podemos alargar e aprofundar o canal de ligação entre nós e Deus na forma em que o entendemos. E a oração? A oração é a elevação do coração e da mente para Deus, e neste sentido abrange a meditação. Mas como se deve orar? E como se relaciona a oração com a meditação? O estilo comum de oração é uma petição a Deus. Havendo aberto nosso canal de comunicação da melhor forma possível, procuramos pedir determinadas coisas de que nós ou outros temos premente necessidade. Acreditamos que em certa parte do 11º passo está bem definida a extensão completa de nossas necessidades, quando diz: o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizá-la. Um pedido como este pode ser feito a qualquer hora do dia. Cedo, de manhã, pensamos nas horas que virão. Talvez venhamos pensar no trabalho daquele dia, nas oportunidades de sermos úteis e prestativos, ou em algum problema especial que possa aparecer. Possivelmente, hoje ainda perdurará uma séria questão não resolvida desde ontem. Teremos a tentação imediata de pedir soluções específicas para casos específicos e ajuda para outras pessoas, da forma que nós julgamos devam ser ajudadas. Nesse caso, estamos pedindo a Deus que o faça à nossa maneira. Portanto, devemos ter o cuidado de aquilatar o mérito real de cada pedido antes de fazê-lo. Mesmo assim, sempre que tivéssemos de fazer determinados pedidos, faríamos bem em acrescentar esta ressalva: se for de sua vontade. Simplesmente pedimos que durante todo o dia Deus nos dê a melhor compreensão de sua vontade e, através da graça, nos seja concedida força suficiente para cumpri-la. No decorrer do dia, quando tivermos de enfrentar situações delicadas e tomar decisões, podemos parar um momento e renovar o mais simples de todos os pedidos: seja feita a sua vontade, não a minha. Nos momentos de fortes perturbações emocionais, manteremos nosso equilíbrio se nos lembrarmos de uma oração qualquer ou frase que particularmente nos tenha agradado durante a leitura ou meditação. Dizendo essa frase ou oração por algumas vezes, podemos em geral restabelecer uma ligação interrompida pelo rancor, pelo medo, pela frustração ou pelo desentendimento, e poderemos voltar à mais segura de todas as ajudas: à procura da vontade de Deus, não a nossa, no momento de tensão. Assim, nestes momentos críticos, se nos lembrarmos de que é melhor consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, estaremos seguindo a intenção do 11º passo. É razoável e compreensível que se faça repetidamente a pergunta: por que não podemos submeter diretamente a Deus um dilema específico e perturbador e, através da oração, receber dele respostas certas e definidas a nossos pedidos? Isso pode ser feito, mas apresenta graves riscos. Temos visto a AAS pedirem com muita sinceridade e fé orientação explícita de Deus sobre assuntos que variam desde desastrosas crises domésticas ou financeiras até a correção de pequenas falhas, como a impontualidade. Porém, é frequente o fato de que os pensamentos que afloram a mente e parecem vir de Deus não são respostas adequadas. Provam ser, isto sim, bem intencionadas racionalizações inconscientes. É um indivíduo muito desconcertante ou qualquer homem que tenta implantar rigorosamente em sua vida este modo de rezar, com esta necessidade egoística de respostas divinas. A qualquer pergunta ou crítica às suas ações, ele vem logo com sua inabalável confiança na oração como guia para todos os seus feitos, grandes ou pequenos. Pode ter esquecido a possibilidade de que seus desejos e a tendência humana de auto-justificar tenham distorcido sua decantada orientação.
Com a melhor das intenções, ele tende a impor sua própria vontade em qualquer situação ou problema, confortavelmente seguro de que está agindo diretamente dirigido por Deus. Iludido desta maneira, é claro que pode, sem querer, causar grandes estragos. Há uma outra tentação semelhante na qual caímos quando formulamos ideias sobre o que achamos ser a vontade de Deus para com outras pessoas. Dizemos a nós mesmos: este deve ser curado desta doença fatal. Ou, aquele deve ser tirado desta crise emocional. E rezamos por estas coisas bem caracterizadas. Tais orações, é natural, representam, no fundo, atos de bondade, mas geralmente se baseiam na suposição de que conhecemos a vontade de Deus a respeito da pessoa que tentamos ajudar. Isto significa que, a par de uma oração sincera, pode existir dentro de nós uma boa dose de presunção e vaidade. Evidencia-se a experiência de AA, especialmente nesses casos, quando sugere que deveríamos orar para que se faça a vontade de Deus, seja qual for, tanto para nós como para os outros. Em AA, descobrimos que os bons e reais resultados da oração são indiscutíveis. Eles são casos de conhecimento e experiência. Todos os que persistiram encontraram uma reserva de forças além de suas próprias. Ostentaram sabedoria muito superior à sua capacidade normal e desenvolveram cada vez mais a paz de espírito inquebrantável, mesmo nas mais difíceis circunstâncias. Descobrimos que, de fato, recebemos orientação para nossas vidas em proporção à medida em que paramos de exigir de Deus que nos dê o que queremos e como queremos. Raro é o AA experiente que não possa contar como seus assuntos melhoraram incrível e inesperadamente na medida em que procurou estreitar seu contato consciente com Deus. Quase sempre ele poderá contar que nas épocas de sofrimento e dor, quando a mão de Deus parecia ser pesada e até injusta, foram aprendidas novas lições sobre a vida, descobertas novas fontes de coragem e que, finalmente, de forma iniludível, chegou à convicção de que Deus, efetivamente, age de maneira misteriosa na realização de suas maravilhas. Esses acontecimentos devem constituir notícia animadora para aqueles que recuam da oração por falta de fé ou por se sentirem não contemplados pela ajuda ou orientação de Deus. Todos nós, sem exceção, já passamos por períodos em que só rezamos depois de impelidos pela maior força de vontade possível. Às vezes, chegamos a ir mais longe ainda, quando somos acometidos por uma rebelião tão mórbida que simplesmente não rezamos. Quando estas coisas acontecem, não devemos ser demasiadamente rigorosos conosco. Devemos apenas voltar à prática da oração tão logo pudermos, fazendo o que sabemos ser bom para nós. Talvez uma das maiores recompensas que conseguimos obter com a meditação e a oração seja a íntima convicção de que passamos a fazer parte. Não mais vivemos num mundo inteiramente hostil. Já não nos sentimos abandonados, amedrontados e sem objetivo na vida. A partir do momento em que percebemos, mesmo que seja um pequeno vislumbre da vontade de Deus, e começamos a ver a verdade, a justiça e o amor como os valores reais e eternos na vida, não mais ficaremos profundamente abalados com a aparente evidência do contrário que nos rodeia em assuntos apenas humanos. Sabemos que o amor de Deus vela sobre nós. Sabemos que quando nos voltarmos para Ele, tudo estará bem.